Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Estávamos tratando então da caracterização. Já vimos os dois sujeitos, que, insisto, são os pontos mais importantes. E aí nós temos a análise dos chamados objetos da relação de consumo. Beleza, vamos lá então. Quando nós estamos falando dos objetos da relação de consumo, o primeiro deles é o conceito de produto. O conceito de produto que aparece no parágrafo único, parágrafo 1º do artigo 3º do CDC. Parágrafo 1º do artigo 3º do CDC. Em relação ao conceito de produto, a gente não tem grandes problemas. Por uma razão bem simples, pessoal. Ele afirma que produto vem a ser qualquer bem. Qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, é uma definição ampla ou restrita? Super ampla. A noção, ela até gera uma dificuldade para você excluir alguma hipótese. Não tem essas exclusões. O que nós temos que observar são duas coisas que não estão no texto do CDC. Não aparece no texto, mas merece a nossa atenção. Então, vamos lá, pessoal. Anotem no caderno o seguinte. A forma de aquisição dos produtos, entre parênteses, gratuita ou onerosa, a forma de aquisição dos produtos, entre parênteses, gratuita ou onerosa, assim como o estado em que ele se encontra, entre parênteses, novo ou usado, são aspectos irrelevantes para a sua caracterização. São aspectos irrelevantes para a sua caracterização. Ok? Então, se eu comprei um carro novo numa concessionária, ou comprei um carro usado na concessionária, faz alguma diferença? Não. Se eu tenho uma amostra grátis, ou se eu tenho um produto que foi pago, da mesma forma. Uma coisa engraçada é que nós não temos no Código de Defesa um tratamento mais específico em relação aos produtos usados. Deveria ter? Deveria, porque quando a gente fala de garantia do produto, de adequação do produto, o tratamento que deveria ser dado ao novo não é e nem poderia ser o mesmo dado ao usado. Mas não há essa diferença. Existem alguns autores que até propõem uma ponderação de valores, mas a gente não tem isso no código. Isso simplesmente não existe. Tudo bem? Então, matamos o conceito de produto, que não é lá muito problemático. O conceito de serviço já tem alguns requintes maiores. Quando nós estamos falando de serviço, pessoal, o conceito de serviço aparece no parágrafo 2º do artigo 3º. Parágrafo 2º do artigo 3º.
Muito bem. Serviço vai ser entendido como uma atividade remunerada inserida no mercado de consumo. Inserida no mercado de consumo. Então, para ser serviço, tem que ser mediante remuneração. Tudo bem? Joia. Essa remuneração ela pode ser uma remuneração direta, como também ela pode ser uma remuneração indireta. Remuneração direta, como também uma remuneração indireta. Na remuneração indireta, ela funciona como uma estratégia. Muitas vezes é mais vantajoso falar para o consumidor que ele está ganhando algo do que efetivamente comprando. Então você vai no restaurante e ele fala, olha, aqui o estacionamento é gratuito. Ele é gratuito? Não, é uma estratégia de cobrança indireta. Eu vou lá e diluo o custo do estacionamento no prato. Então, a remuneração indireta, ela é plenamente aceita pelo STJ. Então, nós já temos essa definição aí, essa conclusão a respeito do assunto. Ok. Ao lado desse conceito geral, que aparece no parágrafo 2º do artigo 3º, que trata do serviço privado, nós também temos a questão envolvendo os serviços públicos. O serviço público, ele é caracterizado lá com base no artigo 22 do CDC. Então, eu posso ter tanto um serviço privado como também serviço público sendo aplicado o código. Mas um serviço público, para ser tratado como relação de consumo, ele precisa de um pressuposto e um requisito. Qual é o pressuposto, pessoal? O pressuposto é o Estado, de forma direta ou de forma indireta, exercendo uma atividade econômica no mercado. Exercendo uma atividade econômica no mercado. Ok? A pergunta é, o Estado, ele exerce uma atividade econômica? O Estado, a função primordial do Estado é exercer atividade econômica? Não. Muito menos explorar o mercado de consumo. Normalmente, quando a gente pensa o Estado exercendo uma atividade econômica, ele faz de forma indireta por meio de concessão. No caso de concessão de energia elétrica, a concessão do metrô, concessão de telefonia, são os grandes exemplos de atividade econômica quando envolve serviço público. Mas, pessoal, não basta esse pressuposto, nós também temos um requisito.
O requisito vem a ser a remuneração por meio de preço público ou tarifa. Remuneração por meio de preço público ou tarifa. Ok? Então, eu preciso obrigatoriamente dos dois elementos. Tá? Tanto de um como de outro. Não dá para fugir. Muito bem. Qual é o único cuidado que a gente tem que ter, pessoal? Todas as vezes que aparecer na prova um serviço público que a remuneração se dá por meio de imposto, está fora. Escola pública, hospital público, não é relação de consumo. Ah, mas e o hospital privado? O hospital privado é uma outra discussão. Mas quando é público, a gente tem que lembrar dessa forma de remuneração aqui. Tudo bem? Com isso, nós encerramos a análise da caracterização da relação de consumo. Então, o que nós temos que sempre lembrar? Eu tenho dos dois lados, os dois sujeitos, consumidor e fornecedor. E esses dois sujeitos, eles interagem em torno de um produto ou em torno de um serviço. Não dá para fugir dessa estrutura global. Ok? Seja serviço público, seja serviço privado, não importa. Mas faltou qualquer um desses pontos, nós não podemos aplicar o CDC. Esse é o ponto mais importante da aula. Tá claro, pessoal? Muito bem. E aí, já caminhando mais um pouquinho, vamos agora desenvolver um novo ponto, que é para falar da chamada política nacional das relações de consumo. Política nacional eu acho que é o item 4, né, pessoal? Estou meio perdido. Nós falamos de aspectos constitucionais, falamos de características do CDC, caracterização na relação de consumo, então é o item 4 da nossa aula, política nacional. Muito bem, o tema da política nacional, ele aparece para a gente nos artigos 4º e 5º do Código de Defesa. Quarto e 5º. E ele é composto de 3 ideias centrais. Nós temos, no artigo 4º, caput, o tema envolvendo os objetivos da relação de consumo. No artigo 4º, no caput, mais os incisos, nós temos os princípios da relação de consumo. E no artigo 5º, nós temos os instrumentos da relação de consumo. Então, o 4º caput, o 4º caput mais os incisos e, finalmente, o artigo 5º. Essa é a divisão interna da política nacional.
Legal? Muito bem. O que a gente precisa agora ponderar, pessoal? Na prova da OAB, e de modo geral na prática, o que realmente interessa? Os princípios. Só cai princípio. Os objetivos e os instrumentos são perguntas bem raras, tá? Até porque essa temática na prática ela é muito mais uma discussão filosófica do direito do consumidor do que efetivamente algo prático. Ah, não, precisamos entender os objetivos. Se buscam, mas a gente às vezes não alcança. Então, para facilitar, só por uma questão didática da aula, eu vou falar dos objetivos e dos instrumentos primeiro, depois a gente fala com mais detalhes dos princípios. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro falando dos objetivos da política nacional. Os objetivos são normas programáticas. Normas programáticas. E o que vem a ser uma norma programática? Norma programática é aquela que estabelece uma diretriz geral. Então ela depende sempre de uma ação pública que garanta a sua efetividade. Se eu não tiver essa ação pública, não tem efeito. Então, ao pensarmos no direito do consumidor, que é um direito de proteção, ele tem um viés político. Existe uma forma de agir. E, ao analisar o artigo 4º, nós vamos encontrar os chamados macro-objetivos do direito do consumidor. Macro-objetivos. E quais são estes macro-objetivos? O primeiro, a proteção do consumidor. É uma norma protetiva. Ponto. Ok? E um outro macro-objetivo que às vezes a gente não dá atenção é justamente a harmonização das relações de consumo. A harmonização das relações de consumo. Então, eu não quero simplesmente proteger. Eu quero proteger para equilibrar. Então, cuidado com esse detalhe. O direito do consumidor, ele nasce para criar vantagens ao consumidor, é isso? Não, ele nasce para restabelecer a ordem, restabelecer uma harmonia. Ele vai equilibrar alguns pratinhos. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, quando eu aplico o direito do consumidor, eu aplico quando existe abuso. Quando não há abuso, não tem aplicação no CDC, pelo menos não da proteção do CDC. E é muito comum que na prática as pessoas confundam um mau negócio, eu fiz um mau negócio, com um negócio que tenha algum tipo de ilicitude, que tenha algum tipo de abuso. Um caso famoso dessa discussão é um problema político, é um problema econômico, social, sério, mas não dá para resolver usando o CDC. Juros no Brasil são caros. Juros de cartão de crédito, caríssimo. Então a pessoa sabe que é caro? Sabe que é caro. Aí se ela contrai lá, usa o cartão de crédito, paga o mínimo, se embanana inteiro, ela consegue entrar com uma ação revisional e dizer que esses juros são abusivos? Muitas pessoas vão falar que é abusivo. Tem muito discurso
político nesse sentido. Mas no final das contas, quando a gente sabe que tem abuso? Quando a taxa de juros que é aplicável, ela sai dessa média que é aceita pelo Banco Central. Gostando ou não da ideia, o Banco Central autoriza essa carga de juros para cartão de crédito? Então, nós não estamos falando de abuso, nós estamos falando de um negócio que é um serviço bancário caro, que as pessoas deveriam ter cuidado para utilizar, mas às vezes não tomam a devida atenção. E aí começam todos os problemas e todas as discussões. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Então, ao proteger o consumidor, eu vou harmonizar, gostando ou não. Tá? Então, eu não vou criar uma vantagem. Beleza. Para que estes objetivos possam ser alcançados, o CDC estabelece alguns instrumentos da política nacional. Instrumentos da política nacional. Instrumentos se traduzem pelos meios de proteção. É como eu vou proteger o consumidor. A forma como essa proteção vai se perpetrar. Ok? Esses meios envolvem meios institucionais, como também meios pessoais de defesa. Quais são os meios institucionais? Qual é uma instituição que tem por vocação defender o consumidor? Procon? Procon é um exemplo. Que mais? Mas é engraçado, todo mundo fala do Procon, mas o Procon não aparece de maneira expressa no CDC. Tá? O Procon é uma norma estadual e o CDC é uma norma federal. Tá? Mas nunca se esqueçam, para prova, pessoal, não é Procon, via de regra, a resposta como meio, mas o MP. O Ministério Público é uma instituição que um dos objetivos institucionais, né, mais importantes é a defesa do consumidor. A gente precisa aí prestar atenção. Um outro caso é a Defensoria Pública, que também é uma instituição mais jovem, pelo menos na boa parte dos estados, mas acaba tendo essa vocação aqui para a defesa do consumidor, faz muito a defesa individual das pessoas que são mais vulneráveis, das pessoas que são mais humildes. Quando nós estamos agora falando de instrumentos pessoais, nós não podemos esquecer, pessoal, do caso importante que vem a ser exatamente qual? Justiça gratuita. A justiça gratuita é um importante instrumento pessoal para viabilizar. Só estou dando exemplos aqui. Não são apenas esses os instrumentos da política nacional. Existem outros instrumentos da política nacional que são super importantes. E nós temos aí que considerar uma série de coisas. Beleza? Tranquilo? E aí chegamos então finalmente no que realmente interessa em relação à política nacional, que é tratar dos princípios. Princípios da política nacional. Os princípios, pessoal, são normas que dirigem e ordenam o sistema.
normas que dirigem e ordenam o sistema. Então, tem objetivo de guiar a interpretação e balizar o contexto. Existem várias definições sobre princípios, mas dentro da ideia da política nacional, quando a gente pensa no princípio, é a base que nos dá sustentáculo, a base que nos dá raciocínio a toda uma discussão maior. Existem vários princípios, mas quando a gente pensa na política nacional do direito do consumidor, existem 3 princípios importantes, que são verdadeiramente aqueles que interessam para a gente. O primeiro deles é o princípio da vulnerabilidade. A vulnerabilidade do consumidor. Isso aparece no artigo 4º, caput. Artigo 4º, caput. Muito bem. O que estabelece o princípio da vulnerabilidade, pessoal? Reconhece a fragilidade do consumidor no mercado de consumo. Reconhece a fragilidade do consumidor no mercado de consumo. Muito bem. Esse reconhecimento da fragilidade é uma presunção absoluta. Presunção absoluta. Então, todo consumidor, ele sempre será tratado como frágil, vulnerável, portanto. É exatamente a base do direito do consumidor. A gente parte dessa ideia, que o consumidor ele é vulnerável. O que nós temos que tomar um certo cuidado quando a gente pensa em prova? É o seguinte, a gente não pode confundir vulnerabilidade é diferente do conceito de hipossuficiência. Então, vulnerabilidade é um conceito distinto de hipossuficiência. Certo? Muito bem. Vulnerabilidade é um princípio. Tem uma aplicação geral e aqui envolve uma presunção. Todo consumidor, sem exceção, ele é vulnerável. Ah, mas não tem uma exceção? Não, não tem. Aliás, existe já na doutrina um conceito que nós chamamos de hipervulneráveis. São pessoas mais vulneráveis. Estes hipervulneráveis, eles estão exatamente na ideia de que algumas categorias jurídicas merecem ainda uma proteção maior, uma proteção ainda mais intensa em toda essa análise. Pois bem, ao lado da vulnerabilidade, nós temos a hipossuficiência, que é um direito básico do consumidor. E a hipossuficiência, ela tem uma aplicação
processual. A aplicação processual. Ela está relacionada à possibilidade de inversão do ônus da prova. Possibilidade de inversão do ônus da prova. Ok? Logo, nesse caso, ela não é uma presunção, porque ela depende de decisão judicial. Então, a caracterização depende de decisão judicial. Tudo bem? Então, quando a gente fala de hipossuficiência, a gente fala exclusivamente dentro do contexto de processo. É processo civil. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é hipossuficiente, ela tem ainda dificuldade para produzir provas que assegurem o seu direito. Então, o que a gente não pode esquecer? A hipossuficiência decorre da vulnerabilidade. Ou seja, a hipossuficiência é uma aplicação prática do princípio. Tanto isso é verdade que a gente fala que a hipossuficiência ela se traduz por uma vulnerabilidade processual. Né? Eu não tenho lá como efetivamente garantir essa tutela e eu preciso, então, mudar as regras do processo nesse caso. Tá claro? Tá? Então, todo consumidor ele é vulnerável, mas nem todo consumidor ele é hipossuficiente. Joia. Depois do princípio da vulnerabilidade, pessoal, um outro princípio importante é o chamado princípio da informação. Princípio da informação. O princípio da informação, ele deriva da boa-fé objetiva. Deriva da boa-fé objetiva. O que vem a ser, então, a informação? A informação, ela estabelece um padrão ético de conduta que deve ser observado por todos os contratantes em todas as fases negociais e comerciais. Então, o princípio da informação, ele produz efeitos mesmo antes de você ter um contrato firmado, antes de você tenha uma relação jurídica plena, como muitas vezes após o surgimento dessa relação. Por isso que quando a gente pensa em princípio da informação, ele aparece em vários artigos. O princípio da informação, ele aparece no artigo 4º, ele aparece no artigo 6º, ele aparece no artigo 39, ele aparece no artigo 51 e assim por diante. Então, são em todo o tratamento jurídico que é dado
tem a discussão da informação. Práticas contratuais, informação. A responsabilidade civil, informação. Então, a informação aparece em vários pontos, com vários mapeamentos. Legal. Por isso que quando a gente pensa em informação, pessoal, nessa ideia de informação nós temos a questão do acesso à informação e a questão da compreensão da informação. Acesso à informação e compreensão da informação. Beleza. E aí chegamos ao último princípio importante que nós temos da política nacional, que é o famoso princípio da segurança. Então, o último princípio, princípio da segurança. Então, vamos lá. Quando nós estamos falando em princípio da segurança, o que isso quer dizer? Todos os produtos e serviços inseridos no mercado devem atender padrões de segurança exigidos pelo Estado. Exigidos pelo Estado. Tudo bem? A partir deste momento que nós temos esses padrões de segurança, nós vamos seguir analisando duas situações. Existem os chamados produtos seguros, que são aqueles permitidos pelo mercado. E de um outro lado, nós temos os produtos inseguros, que são aqueles proibidos. A gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com a ideia de produto perigoso e produto nocivo. Produto perigoso e nocivo, eles são permitidos. Então, eu posso ter um produto perigoso, um produto nocivo no mercado de consumo? Pode, não tem problema nenhum. A única questão é que eu preciso informar isso de maneira ostensiva. Então, produtos perigosos, produtos nocivos, eles exigem uma informação ostensiva, portanto, uma informação detalhada. Se eu não informar, e aí está o ponto importante da discussão, caso eu não informe, esse produto passa a ser o quê? Passa a ser inseguro. Então, em relação ao produto perigoso e ao produto nocivo, o controle da segurança se dá por meio das informações que são prestadas. E são prestadas de forma adequada, tá? De uma forma bem ostensiva, para evitar algum tipo de confusão. Tudo bem? Legal. Então, isso é super importante para a gente, pessoal, e a gente tem que tomar muito cuidado para não se confundir com toda essa ideia. Ficou claro?
Então nós encerramos a nossa matéria por hoje aqui. Na nossa próxima aula a gente começa a tratar do grande tema para a prova. Toda a prova cobra praticamente a mesma coisa, que é a questão de responsabilidade nas relações de consumo. Vamos responder então, nós temos aí um exercício para essa aula, que diz o seguinte. Olha só. Saulo e Bianca são casados há 15 anos. E há 10 anos decidiram ingressar no ramo das festas de casamento, produzindo os chamados bem-casados, deliciosos doces recheados oferecidos aos convidados ao final da festa. Saulo e Bianca não possuem registro da atividade empresarial desenvolvida, sendo essa a fonte única de renda familiar. No mês passado, os noivos Carla e Jair encomendaram ao casal uma centena de bem-casados no sabor doce de leite. A encomenda foi entregue conforme contratado no dia do casamento. Contudo, diversos convidados que ingeriram os quitutes sofreram infecção gastrointestinal, já que o produto estava estragado. A impropriedade do produto para consumo foi comprovada por perícia técnica. Com base no caso narrado, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. É uma relação de consumo? O fato dele não ter registro da atividade empresarial, é relevante isso? Não. Então vamos ver as alternativas. Letra A. O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito de fornecedor do Código de Defesa, pois fornecem produtos com habitualidade e onerosidade, sendo que apenas Carla e Jair, na qualidade de consumidores indiretos, poderão pleitear indenização. Consumidores indiretos, né? Então, uma coisa meio esquisita tá isso aqui, pelo menos, né? Vamos ver as outras alternativas. Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na junta comercial, pode ser considerada fornecedora à luz do Código de Defesa. E os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente àqueles. Eles foram expostos, né? Eles sofreram um acidente. Então parece que a letra B é a melhor, tá? Porque os convidados vão ser a aplicação do artigo 17. Né? Os outros, a aplicação do artigo 2º. Mas vamos ler sempre o teste inteiro. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, sendo certo que tanto Carla e Jair, como seus convidados intoxicados, são consumidores por equiparação e poderão pedir indenização. Porém, a inversão do ônus da prova só se aplica em favor de Carla e Jair, contratantes diretos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra D de dado. Atividade desenvolvida pelo casal Saulo e Bianca não está oficialmente registrada na junta comercial e, portanto, por ser ente despersonalizado, não se enquadra no conceito legal de fornecedor. Errado. Então, ficamos, de fato, com a letra B de bola. Né? Embora a empresa do casal não esteja devidamente registrada, pode ser considerada fornecedora e os convidados do casamento na qualidade de consumidores por equiparação. É a aplicação, então, aqui da regra do artigo 17 do CDC. Ok? Letra B de bola. Resolvemos aqui, então, a nossa fatura da aula de hoje. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.